Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Nessa aula iremos falar sobre funções logarítmicas. Então, na função logarítmica, possui o domínio no conjunto dos reais positivos, contradomínio no conjunto dos reais e imagem também no conjunto dos números reais. E é definida pela equação f de x igual a log de x na base b. Então vamos agora construir os gráficos de uma função logarítmica. Então atribui aqui para os valores de x 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1, 2, 4 e 8. E o log que eu estou utilizando é o log de x na base 2. Então o que fazer aqui? Vou pegar cada valor de x, substituir no lugar de x lá no logaritmo, porque isso aqui forma um par ordenado, x e y. Então vou pegar cada um e substituir no lugar de x. Então, substituindo aqui 1/4 no lugar de x, lembrando que x representa aqui o logaritmando. Então, igual a uma incógnita, né? Você pode atribuir qualquer incógnita. Eu vou atribuir y. Então, 2 elevado a y é igual a 1/4. Aí faz o inverso. O inverso de 1/4 vai ser 2 elevado a menos 2. Já fazendo na forma fatorada, posso cortar. Y é igual a menos 2. Então, o valor de log de 1/4 na base 2 é menos 2. Fazendo com 1 sobre 2. Então, log de 1 sobre 2 na base 2 igual a y. Então, 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2. Faz o inverso. 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 1. Posso cortar. Y é igual a menos 1. E aqui vou formando os pares ordenados. Fazendo agora, log no lugar de x vai ser 1. Log de 1 na base 2, você já sabe que é igual a 0. Log de 2 na base 2 e log de b na base b igual a 1. Então já posso colocar direto. Log de 4 na base 2 vai ser 2 elevado a y igual a 4, que fazendo a decomposição vai ser 2 ao quadrado. Posso cortar. Y é igual a 2. Então, aqui o par ordenado vai ser 2. E, por último, vou fazer log de 8 na base 2. 2 elevado a y, 2y igual a 8. 2 elevado a y, fatorando, 2 ao cubo, y é igual a 3. Então, já encontrei todos os pares. Essa função é uma função crescente porque a base é um valor maior que 1. Ao encontrar os pares ordenados, agora irei marcar os pontos lá no plano cartesiano. 1/4 está ligando com menos 2 de y. Então aqui 1/4 ligando com menos 2. 1 sobre 2 de x ligando com menos 1. 1 sobre 2 ligando com menos 1. 1 e 0. Já está marcadinho aqui. 2 e 1. 2 para x. 1 para y. 4 e 2. 4 de x. E 1 para y. E 8 e 3. 8 e 3. Marquei os pontos. Agora é só fazer a curva. E essa curva vai ser da seguinte forma. Tá aí. É uma função logarítmica crescente. A base é maior que 1. Entendeu aí como é que funciona o gráfico de uma função logarítmica crescente? Se liga aí. Valeu? Então, no primeiro gráfico, eu trabalhei com a função logarítmica crescente, em que a base era 2. Agora, irei trabalhar com a função logarítmica decrescente para construir esse gráfico dessa função. Então,
Pegando aqui a função logarítmica na base 1 sobre 2, sabendo que x são esses valores aqui que atribuí para montar o par ordenado e construir o gráfico. Então, no lugar do x, vou colocar 1/4 aqui. Vou atribuir y, então 1 sobre 2 elevado a y é igual a 1/4. Posso inverter, quando inverto o expoente fica negativo. Invertendo aqui 1 sobre 4, vai ficar 2 elevado a menos 2, já fazendo direto a decomposição e a inversão com o expoente negativo. E aí ficou menos y igual a menos 2, multiplico por menos 1, y é igual a 2. Já achei a resposta aqui do par ordenado de x sendo 1 sobre 4, que é igual a 2. Fazendo agora o log de 1 sobre 2 na base 1 sobre 2. Então, log de 1 sobre 2 na base 1 sobre 2. Vai ficar 1 sobre 2 elevado a y, que é igual a 1 sobre 2. O que acontece? O expoente, quando não aparece, é 1. A base é semelhante, então posso cortar. Y é igual a 1. Já posso afirmar que aqui é 1. Log, substituindo no lugar do x por 1, log de 1 e a base 1 sobre 2. Log de 1 na base b igual a 0. Então já posso colocar aqui direto. A outra eu tenho log de 2 na base 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado a y é igual a 2. Faz a inversão, vai ficar com expoente negativo. Posso cortar, multiplico por menos 1, y é igual a menos 1. Então, vou seguir até a sequência. Então, o próximo provavelmente vai dar menos 2. E aqui, menos 3. Já para adiantar, mas é só fazer o mesmo cálculo. A partir de agora, irei construir o gráfico montando cada par ordenado desse, ligando um com o outro. Então, 1/4 vou ligar com o número 2. 1/4 de x ligando com 2 de y. Então, vai ser aqui, ó. Marquei o pontinho. 1 sobre 2 ligando com 1. 1 sobre 2 ligando com o número 1. 1 e 0. 1 e 0, o ponto é aqui, no eixo. 2 e menos 1. 2 ligando com menos 1 de y. 4 e menos 2. 4 ligando com menos 2. E 8 ligando com menos 3. 8 ligando aqui com menos 3. Montei todos os pontos e agora vou traçar essa curva. Então temos aqui uma curva que representa uma função logarítmica decrescente. Por que decrescente? Porque a base é um valor compreendido entre 0 e 1. Então se liga aí nessa dica, tá? Na função logarítmica, quando a base for maior que 1, ela é uma função crescente. E a função crescente, a curva é nesse sentido, né? E quando a base for entre 0 e 1, ela é decrescente e a curva é nesse sentido aqui, ó, como você está observando. Valeu? Exemplo 1. Observe o gráfico da função f de x igual a a mais log de x na base b. Letra A, determine a e b. E letra B, calcule f de 81 e f de 1 sobre 9. Nesse exemplo 1, pede para encontrar os valores de a e b nessa função. Então, observando aqui essa função, a primeira coisa a fazer é retirar os pares do gráfico. Então, eu tenho aqui 1 e 4, lembrando que o primeiro é x, depois é y, e o outro par 3 e 5. Então, vou pegar esses valores e substituir aqui na lei de formação, que já veio informando na questão, né? Então, na letra A, eu vou substituir no lugar do x por 1 e no lugar de y por 4. Lembrando que x é o primeiro valor, y é o segundo valor, e esse valor de y representa justamente o f de x. Esse valor de y representa f de x. Então, substituindo lá na função. A função é f de x igual a a mais log de x na base b. Isso aqui representa y, vai ser 4 igual a mais
log de 1 na base b. X é 1. Lembrando que log de 1 na base b é igual a 0. Então, 4 é igual a mais 0, que eu posso cortar. Então, o valor de a já é 4. Falta encontrar o valor de b. Para encontrar o valor de b, vou usar o outro par ordenado, 3 e 5. Usando o par ordenado 3 e 5 agora, na mesma lei de formação. Lembrando que o primeiro valor é de x e o segundo valor é de y, ou seja, f de x, que representa y. Então vai ficar 5 é igual a A, já tem o valor de A, substituindo na lei de formação, mais o log x vale 3 na base B, que é o que está faltando, né? Ele pediu o valor de A e B, já encontrei o valor de A, falta o valor de B. Então, já substituí lá no lugar de A por 4, faltando agora achar o valor de B. Passe 4 para o outro membro, vai ficar 5 menos 4, igual ao log de 3 na base B. 5 menos 4 dá 1, igual ao log de 3 na base B. O que fazer? Propriedade inicial do logaritmo, né? A base eleva o que está depois da igualdade. Então, b elevado a 1 dá b. Isso igual a 3. Então, já encontrei o valor de A e o valor de B. Se fosse para montar a lei de formação, a resposta seria f de x é igual a qual o valor de A? 4, mais log, qual o valor de B? 3. Log de x na base 3. Essa é a lei de formação para essa função. Agora ele está pedindo a letra B para calcular o f de 81 e o f de 1 sobre 9. Então, vou substituir no lugar do x, ó, dentro do parêntese, lembra que era no lugar de x. Então, f de 81 é igual a 4 mais o log de 81 na base 3. E aí será necessário resolver esse logaritmo aqui. f de 81 é igual a 4 mais, resolvendo esse logaritmo, vou resolver até aqui embaixo. Vai ficar log de 81 na base 3. Isso é igual a qualquer incógnita. 3 elevado a x é igual a 81. Faz a decomposição na mesma base. Fatorando 81 é 3 a quarta. Posso cortar, então x é igual a 4. X é igual a 4. Já vou substituindo aqui. 4 mais 4 é igual a 8. Falta encontrar f de 1 sobre 9. f de 1 sobre 9 é igual a 4 mais o log, substituindo na lei de formação, no lugar desse x vai ser 1 sobre 9 na base 3. Resolve esse logaritmo à parte. Fazendo a resolução desse logaritmo aqui à parte, deixa eu só organizar aqui a minha ideia, né? Vou fazer ele aqui. Então, log de 1 sobre 9 na base 3 igual a x. 3 elevado a x, dá 3 elevado a x, 1 sobre 9. Lembra que faz o inverso, o expoente fica negativo, já vou fazer a decomposição direta. Posso cortar, então x é igual a menos 2. Achei o valor de x, que representa o resultado desse logaritmo aqui. Então, 4 mais menos 2. 4 menos 2, isso vai ser igual a 2. E aí, encerrou a questão, tá? Então, muito cuidado, não é difícil, é só praticar. Valeu? Exemplo 2. Considere o gráfico referente a uma função do tipo g de x igual a log de x na base m. Nesse caso, quanto vale m? Temos aqui o gráfico de uma função logarítmica. E nesse gráfico, a primeira coisa a fazer é retirar esses pontos do gráfico. Então, esse ponto aqui, eu tenho 1 para x e 0 para y. E esse outro ponto, tenho 6 para x e menos 1 para y. Lembrando sempre essa ordem aqui, x e y. A função informada é essa, g de x igual a log de x na base m. Então, irei substituir no lugar de x e y esses pares. Vamos fazer o teste aqui com o primeiro par ordenado 1 e 0. Então, vou substituir primeiro 1 e 0 no lugar de x e y. Lembrando que y é a mesma coisa que g de x. Então, vai ficar 0 é igual ao log
de 1 na base m. Só que log de 1 na base m é igual a 0. E eu não encontro o valor de m, porque olha, se eu resolver isso aqui, vai ficar m elevado a 0, e m elevado a 0 vai dar 1. Mas eu não encontro o valor de m, porque isso aqui vai ser 1, né? Então não encontrei o valor de m. Então não dá para fazer por esse ponto. Vou fazer com outro ponto lá, do plano cartesiano. 6 e menos 1. Então vai ficar menos 1, que representa o g de x, que é y, e x vai ser 6. Então, menos 1 é igual ao log x vale 6 na base m. Agora sim, m elevado a menos 1 é igual a 6. E m elevado a menos 1, lembra que isso é o inverso, né? Vai ser 1 sobre m igual a 6. Posso fazer meios por extremos, então vai ficar m igual a 1 sobre 6. Essa é a resposta, é o valor de m. Então, muita atenção, quando você não encontrar com um ponto, aplica o outro ponto que vai dar certo. Valeu? Exemplo 3. Considere o gráfico referente a uma função do tipo g de x igual ao log de x na base m, sabendo-se que b menos a é igual a 2. Calcule g de 16 menos g de 2. Observando o gráfico, posso muito bem retirar os pontos do gráfico. 4 e A, e 8 e B. Esses são os pontos do gráfico. Sabendo-se que b menos A vale 2. Irei utilizar a mesma função da questão anterior. G de x igual a log de x na base m. Então, substituindo os pontos 4 e A, nessa função, lembrando que aqui é x e aqui é y é a mesma coisa que f de x ou g de x. E aqui vai ficar A é igual ao log de 4 na base m. Assim como, substituindo o outro ponto, que é o 8b, no lugar de x e no lugar de y é o g de x, vai ficar b igual a log de 8 na base m. Observe que não dá para resolver e achar o valor de uma incógnita nesse formato tradicional da resolução do logaritmo, que é m elevado a a igual a 4, que é m elevado a b igual a 8. Não dá para resolver nesse formato. Mas eu posso ter uma ideia, posso construir aqui um sistema. Então, construindo o sistema, posso colocar aqui log de 4 na base m igual a a, só fiz organizar, e log de 8 na base m igual a b. Então, posso fazer essa multiplicação por menos 1. Mas por que, professor Tony, por menos 1? Olha, porque a questão deu uma sacada aqui. Ela informou que b menos a é igual a 2. Então, se eu multiplicar essa primeira equação por menos 1, eu vou deixar esse a aqui negativo e vai ficar b menos a, que é igual a 2. Esse é o caminho da resolução. Então, posso muito bem aqui organizar da seguinte forma. Log de 8 na base m menos o log de 4 na base m. Lembra que eu multipliquei por menos 1. Igual a b menos a. Então, eu fiz a de baixo menos a de cima para deixar nesse mesmo modelo aqui, ó, para utilizar o b menos a sendo 2. Então, a primeira parte é essa aqui. Tá? Então, eu construí a ideia e vou continuar a resolução. Só que eu tenho uma propriedade aqui que eu posso utilizar, né? E se for na divisão, vai dar diferença. Só que eu vou voltar a propriedade aqui. Se eu quero voltar essa propriedade, vai ficar log, volta como divisão, né? 8 sobre 4 na base m igual, isso aqui tudo vale 2. Aí vai ficar m elevado a 2. 8 dividido por 4, você já sabe que é 2. Isso aqui vai transformar em uma raiz. Raiz quadrada de 2. Mais ou menos 2, mas o negativo não vai servir. M vai ser raiz de 2. Então, já encontrei o valor de m que estava faltando lá na função para deixar ela com a lei de formação pronta e daí encontrar o valor de g de 16 e o g de 2, porque ele está pedindo a subtração dos dois. Então, tudo isso aqui que eu fiz foi para encontrar esse valor de m
lá na lei de formação. Então, o segundo passo agora é fazer essa lei de formação. G de x é igual ao log de x na base raiz de 2. É a base dessa função. E a base dessa função é a função crescente, né? Por quê? Porque é maior que 1. Então, vai ficar agora substituindo log de 16 na base raiz de 2. Vou resolver esse logaritmo. Log de 16 na base raiz de 2 igual a x. Você pode atribuir qualquer incógnita. Então, vai ficar raiz de 2 elevado a x. Fazer aqui o expoente fracionário, que vai ser 1 sobre 2x, igual a 2 à quarta. Posso cortar. 1 sobre 2x é igual a 2 elevado a 2, já decompondo 4. Né? E aqui eu posso fazer o seguinte. 1 sobre 2 igual a 4, meios por extremos. Então, x é igual a 8. Encontrei o resultado de g de 16, mas ainda assim falta encontrar o resultado de g de 2. Então, vou fazer esse resultado de g de 2. Só que agora eu preciso de espaço, vou ter que apagar aqui alguma dessas partes. Vou apagar essa parte, tá, gente? Fazendo agora o g de 2, que eu tinha feito aqui foi só apenas o g de 16. Fazendo o g de 2 vai ficar g de 2 é igual ao log de 2 na base, lembrando que a base é raiz de 2, foi a base que eu encontrei, que foi o valor de m, né? Então, vou resolver só essa partezinha do logaritmo. Então, log de 2 na base raiz de 2 igual a x ou a y. Se quiser diferenciar, coloca y. Lembrando que você está fazendo, não tem problema. Então, vai ficar raiz de 2 elevado a y igual a 2. Transforma em expoente fracionário. Então, 1 sobre 2y igual a 2, o expoente do 2 é 1. Posso cortar. Y é igual a, vou fazer direto, a 2. Porque vai ficar 1 sobre 2 vezes 1 meios por extremos vai dar 2. Já encontrei os dois resultados, de g de 16 e de g de 2. A questão quer a subtração desses dois. Então, vai ficar 8 menos 2, que é 6. E essa aqui é a resposta. Lembrando que esse é o resultado de g de 16 menos o resultado de g de 2 e resultou aí em 6. Então, é uma questão que requer um pouquinho mais de cuidado, muitos detalhes. Mas praticando, chega lá. Valeu? Exemplo 4. Na figura abaixo está representado o gráfico da função f de x igual a log de x na base b. A área sombreada é. Nesse exemplo 4, está informando que tem uma figura, que é um gráfico, da função f de x igual a log de x na base b. E pede para calcular a área sombreada, que está aqui, olha, no gráfico destacado. Então, o primeiro passo é retirar os pontos do gráfico. Então, eu tenho esse ponto aqui, que representa 0,5 e menos 1. E tem um outro ponto, que é 2, ligando com log de 2 na base b. Será necessário encontrar esse valor de log aqui de 2 na base b. Só que antes disso, será necessário encontrar essa base, né? Por quê? Porque se ele está pedindo a área sombreada, essa área sombreada ela tem o formato de uma figura plana, que é o retângulo. E o retângulo é base vezes altura. A fórmula do retângulo, base vezes altura. A base eu tenho, olha, se esse segmento aqui, olha, vai do 0 até o 2, então mede 2. E está faltando esse pedacinho que representa a altura, que vai ser definida a partir do resultado de log de 2 nessa base B. Então, pegando esse ponto, 0,5 e menos 1, eu vou substituir lá na função. Lembrando que esse primeiro ponto representa x e aqui y, que é a mesma coisa que f de x. Vai ficar menos 1 igual ao log de 0,5 na base b. Pega a base e eleva. b elevado a menos 1 igual a 0,5. Lembrando que 0,5 é a mesma coisa que meio. Então, b elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. E esse expoente negativo representa o inverso. Qual é o inverso de 1 sobre 2? O inverso de 1 sobre 2 vai ser 2. Então, já encontrei o valor de b. Ao encontrar o valor de b,
eu tenho aqui o log x, no caso aqui está sendo 2, e a base que foi encontrada é 2. Então, log de 2 na base 2 é igual a 1. Então, já tem o resultado desse ponto aqui, ó. Então, essa altura vale 1. E essa base vale 2. Então, se quero achar a área sombreada, que é base vezes altura, vai ser a área do retângulo. A base vale 2. E a altura, que for o resultado aqui, que deu 1. 2 vezes 1, 2. Alternativa, letra A. Exemplo 5. A função definida por f de x é igual ao log de 1 sobre ax mais b na base 3 tem seu gráfico apresentado a seguir. O valor de f de menos 1 sobre 3 é igual a... Analisando a questão, ele informou uma função, log de 1 sobre ax mais b na base 3, informou o gráfico e pede para encontrar o f de menos 1 sobre 3. Para encontrar o f de menos 1 sobre 3, será necessário montar a lei de formação, encontrar esse valor de a e b antes, para depois substituir no lugar do x por menos 1 sobre 3. Então, como encontrar os valores de a e b, ou seja, a lei de formação dessa função com base no gráfico? Retirando os pontos do gráfico. Então, vou retirar aqui, olha, o ponto passa pela origem. Eu posso usar o ponto 0, 0 e posso usar também 1 e menos 1, lembrando, para ordenado x e y, que f de x é a mesma coisa que y. Então, retirei os pontos. Professor, posso usar 4 e menos 2? Pode. Mas vou utilizar 0, 0, que fica mais simples. Então, substituir primeiro aqui, no lugar de f de x por 0, então 0 é igual ao log de 1 sobre a vezes 0 mais b. Vou dar um espaçozinho aqui, depois eu utilizo o ponto 1 e menos 1. 0 vezes a já posso cortar, então vai ficar 0 igual ao log de 1 sobre b na base 3. E vou resolver normalmente esse logaritmo. 3 elevado a 0 é igual a 1 sobre b. 3 elevado a 0 é 1. Então, agora é só fazer meios por extremos. Então, b vai ser igual a 1. Já tem o valor de b. Falta encontrar o valor de a. Então, vou substituir lá o ponto x e y na mesma lei de formação. Então, aqui vai ficar assim. Menos 1 é igual ao log 1 sobre o valor de b eu já tenho, então vai ficar a vezes 1, que é x, mais 1, que representa b. Montei. Então, menos 1 é igual ao log, isso na base 3, né? De 1 sobre a mais 1 na base 3. A base eleva. Se a base eleva, vai ficar 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre a mais 1. 3 elevado a menos 1 é o inverso. O inverso de 3 é 1 sobre 3, igual a 1 sobre a mais 1, fazendo passo a passo. E agora eu vou fazer meios por extremos. Fazendo meios por extremos, vai ficar a vezes 1 dá a. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 1 dá 3. Passou para lá, vai negativo 1. Então vai ficar a igual a 3 menos 1, que é 2. Então já encontrei o valor de b e já encontrei o valor de a. Vou montar a lei de formação. Fazendo a lei de formação, vai ficar assim. F de x é igual ao log de 1 sobre... Qual o valor de a? A vale 2. 2x. Valor de b, 1. Mais 1 na base 3. Se a pergunta fosse, determina a lei de formação, a resposta seria essa aqui.
Mas ele quer saber, calcule o valor de f de menos 1/3. Então, f de menos 1/3. No lugar do x, vou colocar menos 1/3. Então, log de 1 sobre 2 vezes menos 1/3 mais 1 na base 3. E vou organizando aqui, ó. Log, vou repetir tudo. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2/3 mais 1. Mínimo múltiplo comum. Qual o mínimo? 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 2 dá 1, 1/3. Então, log de 1 sobre 1/3. Lembrando que aqui eu vou repetindo o f de menos 1/3, já que eu quero encontrar o resultado dele. Aqui tem divisão com fração, né? Divisão com fração, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? E aí vai ficar da seguinte forma. Fazendo aqui o inverso vai ser 3. Vai ficar log de 3 na base 3. E log de 3 na base 3 você já aprendeu. Log de 1 na base b é igual a 0. E log de b na base b, ou seja, quando a base é igual ao logaritmando, o resultado é 1. Essa é a resposta. Alternativa, letra E. Valeu? Exemplo 6. Suponha que, em um sistema de coordenadas cartesianas, uma partícula desloca-se com trajetória idêntica à do gráfico da função f de x, a mais log de x mais b na base 10, em que a e b são números reais e que x mais b é maior que 0. O esboço do gráfico de f de x igual a mais o log de x mais b na base 10 está apresentado a seguir no gráfico. Os pontos A e B estão na trajetória da partícula e têm como coordenadas, respectivamente, iguais a menos 1/3 e 8 e 4. Calcule o valor de A mais B. Nesse exemplo 6, está informando um gráfico, e nesse gráfico, que é o gráfico dessa função, f de x igual a mais o log de x mais b na base 10, os pontos A e B, que você observa aqui, olha, no gráfico, estão na trajetória e têm como coordenadas, respectivamente, iguais a menos 1 e 3 e 8 e 4. O valor de A mais B é igual a. Então, você já sabe que numa questão que envolve uma função com gráfico, será necessário encontrar esses valores de A e B, desses números reais, pegando esses pontos do gráfico e substituindo na lei de formação. Esse é o primeiro passo. Então, ele já até separou aqui para mim os pontos lá do plano cartesiano, menos 1 e 3 e 8 e 4. Vou pegar cada um e substituir lá. Lembrando que menos 1 e 3 representa x e y. Então, lá na função vai ficar assim, ó. 3, que é y, que é a mesma coisa que f de x, é igual a mais o log de x, que é menos 1, mais b na base 10. Montei. Vou fazer o mesmo com o ponto 8 e 4. No lugar de x e y, eu vou substituir. Observe que aqui não deu para encontrar o valor de nada, né? Por enquanto, até agora, não deu para encontrar o valor de A nem de B. Tenho duas incógnitas aí. Então, vou fazer o mesmo esquema agora com esse outro ponto. Substituindo no lugar do x por 8 e no lugar de y por 4. Então, no lugar de y, que representa o f de x, 4 é igual a A mais o log x, que vale 8 agora, mais b na base 10. Então, será necessário fazer sistema, porque eu tenho duas incógnitas. Então, para fazer sistema, eu vou multiplicar uma dessas equações por menos 1. No caso, eu multiplico aqui, vamos lá. Vou multiplicar essa primeira. Vai alterar todos os sinais. Então, vai ficar assim. Menos 3, menos A, menos o log de menos 1 mais b na base 10. Aqui embaixo repete. Observe que quando você multiplica por menos 1, não altera esses sinais aqui não, só os sinais aqui, ó, do 3, do A e daqui na frente do log. Não mexe em nada aqui no logaritmando nem na base. Aqui vou repetir, 8 mais b na base 10. E posso usar o método
da adição, né? Porque eu posso cortar muito bem aqui, ó, ganhar tempo. Então aqui vai ficar menos 3 mais 4 vai dar 1. Vai ficar 1 igual... 1 é igual a log de 8 mais b na base 10 menos o log de menos 1 mais b na base 10. Então vamos lá, eu fiz 4 menos 3, que dá 1, e peguei aqui, ó, o log menos esse outro log. Foi o que eu fiz aqui. Observe que a base são iguais dos dois logaritmos. Eu posso usar muito bem uma propriedade, né? E se for na divisão vai dar diferença. Então vou voltar à propriedade. Se está subtraindo, vou voltar dividindo. Então vai ficar 1 igual ao log de 8 mais b na base 10. E aqui vai ficar, ó, menos 1 mais b no logaritmando. Então voltei à propriedade. Se está subtraindo, pode voltar dividindo. Ou, e se for na divisão, aí separa, subtrai. Então tem que ficar muito atento a essa questão da propriedade, né? Nesse caso eu estava subtraindo, eu posso voltar dividindo. Se tivesse dividido, eu poderia fazer subtraindo, vai depender de cada caso. Agora sim eu posso resolver. Vou pegar essa base e elevar o que está depois da igualdade. E fazer a igualdade é logaritmando. Então vai ficar 8 mais b sobre menos 1 mais b, e isso igual a 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. E posso fazer meios por extremos. Fazendo meios por extremos, vai ficar 10 negativo, né? 10 vezes menos 1, menos 10. 10 vezes b, 10b. 1 vezes 8, 8. 1 vezes b, b. E vou organizando. Letras no primeiro membro, números no segundo membro. Uma equação agora do primeiro grau. Se eu tenho 10b menos b, vai ficar 10b menos b. Isso é igual a 8, passando 10 para lá, vai positivo, mais 10. 10b menos b dá 9b. 8 mais 10 dá 18. Se está multiplicando, passa dividindo. b é igual a 18 dividido por 9. b é igual a 2. Já encontrei o valor de b. Falta encontrar o valor de a. Você pode voltar e substituir em qualquer uma dessas equações aqui. Então, vou substituir nessa primeira aqui, nessa primeira equação. Vou fazer nesse cantinho, tá? Então, vai ficar assim, ó, 3 igual a a mais log de menos 1 mais b na base 10. O que é que eu vou fazer? Vou voltar. Se eu for colocar aqui como segundo passo, que é aqui o primeiro passo, né? Vou voltar depois que eu encontrei o valor de b, porque está faltando encontrar o valor de a. Então vai ficar 3 igual, fazendo passo a passo, igual a mais o log de menos 1 mais b. Quanto foi b? b foi 2, mais 2 na base 10. Passo a passo. 3 é igual a a mais o log menos 1 mais 2 dá 1 na base 10. Já posso resolver isso aqui. Log de 1 na base b igual a 0. Então, 3 é igual a a mais 0. Não vai influenciar, posso cortar. Qual o valor de a? O valor de a é 3. Já encontrei o valor de a, já encontrei o valor de b. O que é que a questão está pedindo? A soma de a e b. Qual foi o valor de a? 3. Qual foi o valor de b? 2. 3 mais 2, 5. Alternativa, letra C. Então, muito cuidado nessa questão, só ter calma e você chega lá. Valeu!